Então, a gente percebe que tudo foi criado nele. E tudo está nele. Então, podemos dizer que estamos nele? Sim. E ele está em nós? Sim. Ele sabe o que eu penso? Sim. Sabe o que você pensa? Por isso ele é onisciente, ou seja, o único que sabe todas as coisas. Aí eu entro na outra questão. Ele é poderoso? Sim. Então ele também é onipotente, o único que tem todo o poder. O diabo sabe o que eu penso? Não, nunca. Só que ele é craque em fisionomia. Ele sabe a leitura corporal sua. E muitas vezes ele sabe o que você está pretendendo fazer pela sua leitura corporal. Então muitas vezes não é nem pelo que pensa, mas pelo que você faz ou pelo que você fala. Por isso que às vezes a melhor oração é a em silêncio. Ora em pensamento. Jesus mesmo disse: entra no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto, porque o teu Pai que conhece todas as coisas vai te responder. Deu para entender? Não, Senhor, mas eu preciso, Senhor. Deus é surdo? Não. Então vamos lá. Se ele está em todo lugar, hoje eu estou com a corda toda. Né? Não é culpa minha, a culpa é a criançada. Eles que estavam contentes hoje. E aí acabou eu. Contagia. Entrou no ritmo. Hoje eles estavam numa piada só. Então vamos lá. O que acontece? Tudo está nele, dentro da eternidade. Ok? Acontece que quando a gente fala desse mundo material, lembra que nós vimos lá em Jó? Como é formado os espelhos? Os espelhos do universo. A resposta era. Vamos imaginar que nesse pontinho aqui está a Terra. Jó, ele diz o seguinte, que o final do universo é formado por espelhos. Por isso dá a sensação de infinito. Mas na realidade o nosso universo ele é finito. Porque ele está dentro da eternidade. Então vamos imaginar, peguei um foguetinho, saí do planeta, estou indo de frente com o final do universo. Depois de milhares e milhares e milhares de anos, só Deus sabe como eu chegar lá. Quando eu chego, vou dar de frente com um espelho. Quem que eu vejo no espelho? Eu. De dentro da nave eu me vejo lá. Né? O que vai acontecer? A matéria fica. Mas o que passa para o lado de lá é espiritual. Porque para o mundo espiritual só vai o espiritual. Deu para entender? Matéria fica, o seu corpo fica aqui. Mas o seu espírito ultrapassa. Aí haverá decisão. Se sobe ou se desce. Peraí, se descer, Deus está lá. está no inferno. Ou melhor, o inferno ainda vai ser criado, está no Hades. Deus está no Hades? Sim. Porque ele é onipresente. Deus está no campo de futebol? Sim. Torce para o Corinthians? Não. Só Deus na causa. Se ele então, Ele está causa. ele está em todos os. Agora eu vou mais além ainda. Pensando nisso, Sempre para de casa. olha só. Dentro dele, ou nele, melhor dizendo, tudo foi criado nele. Então quer dizer que foi criado o que a gente chama de tempo, ok? Ele é o princípio, o alfa e o ômega. Ele é o alfa e ele é o ômega. O princípio e o... Ou seja... O alfa e o ômega foi ele que inventou. Por que ele colocou alfa e ômega? É a primeira e a última letra do alfabeto grego. São as letras do alfabeto grego. Jesus falava o grego. E para que os gregos entendessem,
Principalmente João, que está vivendo numa época em que o grego é falado, coloca-se então o alfa e o ômega. Senão, ele utilizaria como se fosse o livro de Provérbios. O final do livro de Provérbios, ele é dividido em versos com o alfabeto hebraico. Sabiam disso? Sabia? Não sabia. Se você pegar os últimos livros de Provérbios, ele está lá escrito em alfabeto hebraico. É o Aleph, Beta e assim. Então vamos lá. Ele criou o tempo. Então aqui é o ano 0. Ok? No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando foi isso? No ano 0. Ele criou mundo espiritual e mundo material. Deu para entender? Bem, passa-se o tempo. Milhares e milhares de anos depois dele já ter criado os céus e a terra, ele resolve dar uma reformulada. Que está aí o verso 2. Então pode ver, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto final. Acabou a história. Verso 2. A terra sem forma e vazia. A terra sem forma e vazia. Quando Deus faz, ele faz as coisas perfeitas ou imperfeitas? Perfeito. Por que está desse jeito? Porque era o mundo não a terra. Quem está aqui? Quem está aí? Juntou dois. Então vamos Ser ler, humano. vamos continuar lendo. Lê para mim, por favor. Verso 2. Criou os céus e a terra, ponto final, verso 2. A terra estava Sem forma e vazia. e Havia trevas sobre a face do abismo. trevas, abismo. Peraí, se tem trevas, é porque já existe o maligno. E se tem abismo, já tem condenação. Alguém já foi lançado no abismo. E as trevas já estão. Peraí, então alguma coisa aconteceu. Concordam comigo? Sim. Ou seja, o planeta estava bonitinho quando ele fez. E a Bíblia deixa bem claro que quando ele faz, ele não faz a terra para não ficar habitada. Ele faz a terra para ser habitada. Já havia homens sobre o planeta. E isso está lá em Isaías. Eu vou achar o verso daqui a pouco. Não vou lembrar agora de cabeça. Mas diz lá bem claro que ele não fez a terra para se tornar vazia. Mas ele a fez para ser habitada. Deixa eu achar lá. Peraí. Deixa eu ver se está aqui. Não, aqui não vai estar. Isaías. É que eu não estava na programação disso, mas tudo bem. Isaías 45, verso de número 18. Eu não posso perder essa Bíblia, está tudo marcadinho. Já vai transferir para Vou ter que próxima. transferir uma nova, né? Vai falar um tablet. Misericórdia, colocar a bateria já era. Pior ainda. Prefiro papel. Isaías 45, verso 18. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra, já fez. Ele a estabeleceu, não a criou. Ele não a criou para estar vazia ou para se tornar um caos. Não a criou vazia aqui. Não a criou vazia, mas a formou para que fosse Habitada. Eu sou o Senhor, não há outro. Quem é que está falando? Senhor. Então quem sou eu para retrucar? Quando ele fez o planeta, Isaías está dizendo que quando ele fez para ser habitado. Agora, quando eu leio o verso 2,
Eu vejo um planeta que está um caos. E ela está vazia. Foi o idiota que caiu. Foi o idiota que caiu. Ou seja, é o anterior. Quem leu o Jorge sabe, né? Os irmãos que não sabem, eu tenho 3 livros que são as aventuras de Jorge. Eu faço uma narrativa de um personagem que viaja no tempo e ele vai descobrindo essas coisas. Isso que eu estou contando para vocês, só que de uma forma mais lúdica, né? Mais lúdica e ilustrada para que as pessoas possam entender melhor. A filha do Rodrigo está lendo. Terminou de ler o 1, né, Jorge? O Jorge 1. Então, assim, eu fiz voltado justamente para adolescentes. Então é de fácil leitura, fácil de acompanhar. Quem leu já consegue entender o que eu estou falando. Por quê? Eu conto justamente o que aconteceu no passado, tá? Você vai falar assim, mas quanto que é o livro? Tá caro, irmão. O Brasil, infelizmente, é caro. Aí eu deixei tudo liberado gratuitamente na internet. Então você pode baixar no tablet, no celular, você pode ler de graça. Mas se quiser comprar, hoje acho que está saindo em torno de R$45 cada livro. Está muito caro. Eu fui numa livraria agora esse dia no shopping, R$10 um livro desse tamanho. Eu falei, como que você vai competir com um negócio desse? Né? Não tem como. Então vai orando a Deus para que Deus possa me dar graça para poder fazer algo diferente. Então o que acontece? Eu conto toda essa trajetória do Jorge em cima disso. Mas aí vocês podem estar lendo depois. Então o que acontece? A Bíblia está dizendo para mim que quando Deus criou os céus e a terra, quando Ele criou os céus, o mundo espiritual, havia os anjos, tá? De milhares e milhares e tal. Deus criou o mundo espiritual e Ele criou o mundo material, porque os anjos são seres espirituais e nós somos seres materiais, mesmo que somos também espirituais. Por isso que há uma certa semelhança com Ele, porque Ele também é trino, não é? Nós também somos trino. Somos corpo, alma e espírito, não é? Então, nós já justamente temos essa trindade em nós também. Somos todos ligados a uma coisa só. Ainda que os judeus coloquem alma e espírito tão ligados, tão junto, que até eles fizeram confusão, que diziam, não, mas é a alma da vida, outro diz é o espírito de vida. Eu sei que um dos dois é nosso. É você. Tá? Um que está aqui dentro é o Marcelo. Isso aqui é a carcaça. Quando acabar, ninguém vai querer ficar com ele, vai jogar fora. Por quê? A alma e o espírito já saíram. Só ficou a carcaça fora. Então, o que acontece? Já nesse mundo material, houve civilizações. Deus não fez um mundo imperfeito, Ele fez um mundo perfeito. E é nesse ponto que depois a gente vai estudar a questão das 6 gerações criadas por Deus. Tá? Por quê? Isso tudo está na Bíblia? Está. Só que infelizmente não conto para vocês. Por quê? Quem sabe lá atrás alguém leu a Bíblia e achou que aqui era o começo e assim foi. E na realidade não é. O começo começa no verso 1. Só que para. Porque imagine, Deus resolveu tratar na Bíblia para nós. Ele falou assim para Moisés, Moisés, é o seguinte, vamos contar a história de Adão para frente. Sabe por quê? De Adão para frente, são 66 livros só. E eles nem vão ler. Se eu for contar a história das outras gerações do passado, já foi um livrinho desse tamanho, só uma geração, 2 gerações aqui. Imagina mais 5. Isso eu imagino um pouco carregar nas costas lá o papinho. Você imagine. O trampo. Imagine quantas dessas daqui eu teria que ler. Aí Deus olhou e falou assim, mas o povo brasileiro, se eu colocar muita coisa, não vai dar. Moisés, começa daí para frente. Não quer dizer que não houve para trás. É por isso que tem igreja que pega só o Novo Testamento, outra pega só o Velho, né? Por quê? Tem gente que já nem quer mais o velho. Melhor não, tá antigo. Que velho somos nós. Certo? Quer ver como você é velho? A ciência diz que o nosso planeta foi criado em torno de 7,8 bilhões de anos atrás. Bilhões de anos atrás. Enquanto que o universo foi há 14 bilhões de anos atrás. 8 bilhões, 7 bilhões
de anos atrás foi criado o planeta. Aí Deus resolve fazer o Adão. Que estava onde? Na terra. Que tem quantos anos? Os partos. Então quer dizer que o meu corpo, que quando eu morro, o pó volta ao... Porque eu sou daqui, não sou? A não ser que eu vim de outro lugar. Eu sou daqui. Pelo que eu saiba, eu sou daqui. Ou seja, para que quando a minha mãe ficou grávida, ela começou a se alimentar de coisas que eram daqui, para que eu pudesse ser formado. E automaticamente fui formado no ventre dela. Então quer dizer que esse corpo meu, que vai retornar ao pó, tem quantos anos? 7, 8. Estou conservado pra caramba, irmão. Então não fique falando, eu estou velho. Tá velho nada. Você está conservado, tem mais de 8 milhões de anos. É antiguinho. Não é? Só está antigo. Mas olha que interessante, Jesus faz uma analogia sobre isso. Sabe? Ele fala assim, não pode pegar um odre velho e colocar vinho novo. Porque a hora que estufar o vinho, já era, perde tudo. Porque o odre está velho. Eu não posso pegar um remendo velho e colocar num pano novo. Ou melhor, um pano novo no remendo velho. Não vai funcionar, vai se romper. Tudo tem que ser novo. Eu vou colocar vinho novo na onde? Por isso, esse corpo que você tem não serve. Ele terá que ser transformado num corpo novo, para que receba a nova criatura, que você será transformado. Amém. Se colocar num odre velho, já era. Isso aí é velho, vai acabar. Já está com o tempo de validade vencida. E tem gente que está, né? Tá? Mas assim, vai chegar o tempo em que receberemos um novo corpo e uma vida nova. E nós viveremos dentro da... Ai, que coisa linda. Bem, acontece então que ele cria a régua do tempo. Ele criou essa história. Acontece que aqui acontece o verso 2. O planeta está desgastado, o planeta está destruído, está arrebentado. Que pode ver que Deus criou a água antes, não foi? Foi? Quando? Leia, continua lendo o verso. O Espírito de Deus. E o Espírito de Deus já se movia. Então a água já existia. Já. Então a água também é antiga. E aí ele diz assim, vamos lá, continua lendo. Disse Deus, haja luz. Opa, maravilha. Beleza, o mundo está em trevas, está um caos. O que Deus vai fazer? Ele não vai criar um novo planeta. Ele vai reformular o planeta. Vai dar uma reformada. Por isso que ele cria a luz. Certo? Depois vai aparecer o sol. Depois vai aparecer a lua. Aí alguns dizem, mas peraí, o sol é mais antigo que nós. A lua é mais antiga que a Terra, que agora descobriram que, pelos cálculos que fizeram, da análise que fizeram da pedrinha que trouxeram da lua para cá, mesmo que o irmão não crê, tá? E faz. Fizeram a análise e descobriram que agora, que a nossa nova tecnologia, que a lua é 10 milhões de vezes mais velha do que se imaginava. Que diferença vai fazer? Né? Agora tem bactéria nova, mas beleza. Aí, o que acontece? O que a gente percebe? Que possivelmente quando Deus diz haja luz, houve luz, mas não do sol. Porque o sol vai aparecer depois. Certo? Então é como se nosso planeta estivesse num lugar totalmente abandonado. E Deus começa a reformular essa situação. E essa situação começa a ficar diferente. Deu para entender? Tranquilo? Então começa daqui. Depois a gente vai entrar com mais detalhes. Ele cria a terra, coloca aqui agora. A partir daí vocês vão ver lá no verso 26, ele criando, façamos o homem, certo? Criou o serzinho lá, beleza. Eu vou colocar, vou chutar uma data, porque a gente não tem certeza dessa data. É possível que há 1 milhão antes de Cristo, isso tivesse acontecido. Lá atrás, houve essa criação. E aí depois, a gente vai pegar a historinha de Adão, já vai acontecer em torno de aproximadamente 10 mil.
a ser antes de Cristo. Então começa a ter essas mudanças. Beleza. Chegamos aqui no ano 0 do nascimento de Cristo. E Jesus já deveria estar com 5 anos de idade. Errar os cálculos, mas já fazer o quê? Quando Jesus fala que estava com 33, pelo nosso cálculo já é no ano 38 depois de Cristo. Tá? Quando os reis magos chegaram, já estava com 5 anos. Estou brincando. Bem, aí acontece que há uma diferença nessa nossa data, nesse nosso calendário. Mas beleza. Hoje nós estamos no ano... Agora que eu vou dar nó na cabeça de vocês. Vocês estão aqui, certo? Certo? Ele está pensando que é agora. Né? Deus está aqui? Sim. Aqui? Sim. Deus está aqui no nascimento dele? Sim. Deus está antes dele? Sim. Deus está aqui? Sim. Deus está no primeiro planetinho? Sim. Como hoje, se fosse para ele? Um dia falou. Deu para vocês entenderem? Ele é eterno. Ele é eterno. Hoje ele pode ver Jesus nascendo. Hoje ele pode ver o primeiro homem sendo colocado na terra. Hoje ele pode ver o início do zero. Por quê? Ele é o dono do tempo. Se é possível viajar no tempo, que a ciência ainda tem uns questionamentos, que alguns já ouviram dizer o seguinte: voltar no passado não dá, mas para o futuro dá. É, Deus de novo. Eu acho que A Dilma, por exemplo? Não. é junto com o Ela está estocamento. tentando estocar vento aí. Ou seja, esse tempo só é possível através de Deus. Quer ver o exemplo? Lembra quando nós estudamos Apocalipse? Aonde ele colocou João? Em cima da linha do tempo. Por isso que ele via Satanás caindo, ele dava aquela olhadinha e caiu. Eita, olha o filho do homem nascendo. Aí ele olha lá na frente e fala: não, mas peraí, lá está acontecendo a guerra lá na Babilônia. Daí ele dá aquela olhadinha de novo, os anjos caindo também junto. Tudo no mesmo tempo, porque a visão dele é panorâmica temporal. E aí João começou a escrever, e no mesmo capítulo ele viaja no tempo quase 4 vezes. Só na viradinha de cabeça. Porque ele está nesse mundo de tempo que você tem essa visão panorâmica. Só é possível através de Deus. E a tal ponto que ele enxergava o futuro. E a tal ponto que ele chegou a ver aquele mar de vidro de pessoas, e eu e você estamos lá diante do Senhor para glorificar a Ele, e Ele já te viu. Glória a Deus. Se tiver dúvida, irmão, vamos aceitar Jesus hoje. Ou seja, Ele é o dono do tempo. Se fosse Deus, já que a situação está no caos, tempo. Ele não poderia fazer isso? Poderia? Mas ele não faz. Então, eu conto o shift dela. Por que ele não faz? Por causa de vocês. Por pecadores que são. Legal. Ignorantes que são. Diante do conhecimento que ele tem. Ele não destrói. Ele não apaga. Ele não desiste. Pensa num Deus que tem esperança no homem. Pensa num Deus que tem esperança em você. Mesmo sabendo que não vai fazer o jeito dele. E ele ainda tem esperança. Ele ainda aguarda. Como o pai do filho pródigo. Olhando para a estrada. Ele vai voltar. Ela vai voltar. Eu creio. Eu estou esperando. Terá força. Vai conseguir. E quão glorioso será quando chegarmos lá e olharmos um para os outros e dizer: conseguimos, alcançamos. Esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus glorioso. Mas vamos lá, mundo material. Entrando no sentimento, né? Deixa nem a nossa alma começa a se alegrar. Começa o negócio a pegar fogo. Ele corta fogo. Vamos lá. É aula teológica.
Teológica. Não, é verdade. Não é culto. Vamos lá. Domingo, às 9 horas da manhã. Eu já levou da oferta já. Vamos lá. Então ele criou o mundo material. E também o mundo espiritual, que são os céus. E a gente percebe que isso tudo está dentro dele. Tudo colocado nele. Beleza? E a gente sabe que os céus, eles estão divididos. Tem primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo primeiro, décimo segundo. E só Deus sabe até onde vai. Mas peraí, o apóstolo Paulo diz que chegou até o terceiro céu. E alguns falam, não, tem 3 céus. Aí tem outros que colocam, não, é 7, que Deus é perfeito. E eu vou mais além. Existem mais céus. Porque, principalmente em Deuteronômio, ele diz assim, porque existem os céus, dos céus, os céus. Se são céus, é mais que um, né? 3 vezes, já vai dar 6. Mas eu não vou pensar em 6, porque 6 é número de homem. E Deus não é homem. Então eu vou para mais. Vamos multiplicar isso, vamos para 12. E a Bíblia diz que são incontáveis. Por quê? Se Deus é espiritual, quantos mundos espirituais está nele? Só ele sabe, né? E ainda vou mais além. A Bíblia diz que tudo saiu da sua boca. Ele é tão poderoso, tão glorioso, que tudo saiu da sua boca. Está lá em Salmos. Como se fosse um sopro da sua boca, tudo ele criou. Já viram aquela criança que pega o sabãozinho? Com aquela bolinha assim? E quantas bolhas saem? Vocês creem em Deus que é poderoso? Que pode cuidar de vários mundos materiais? Nós estamos achando que é só o nosso, mas a gente mostrou lá em Hebreus capítulo 11, se não me falha a memória, que os mundos, ou capítulo 10. Vamos lá. Para não ficar somente as minhas palavras. Hebreus. Hebreus 11, 3. Pela fé, entendemos que os mundos. E quando fala mundos, ele está falando sobre cosmos. E quando se fala em cosmos, está falando sobre universos. Então ele foi criado vários universos. E a gente traduz como mundos. Mas é universos. 11:3. Espera aí. Em algumas traduções trazem planetas, que também fogem totalmente do que realmente a palavra quer dizer no grego. Cosmos, universo. Então quer dizer que ele criou vários universos. Aí vocês vão me dizer, quer dizer que é possível que haja vida em outro universo? Jorge 3. Jorge 3. Ou seja, será que a gente às vezes se acha a última bolacha do pacote, né? Ah, nós somos os top. Não. Ele é poderoso, não é? Só que eu nunca vi um Deus tão grande, tão grandioso, porque não dá para medir, dá? Não. Se você olhar o planeta Terra distante, que nem a sonda Voyager, que foi a última que tirou a última foto do planeta, que parece um pontinho tão distante num universo cheio de estrelas. Você olha e alguém diz, aquilo lá é o planeta Terra, só Deus sabe se é verdade. A ciência diz que é. Você olha aquele pontinho minúsculo de tantas estrelas que existem no nosso universo que é finito. E Deus se preocupou tanto e mandou o seu único filho para resgatar essa turma toda. Que para ele é o quê? Nada. Nada comparado ao que existe. Se nós olharmos para o nosso Sol é de quinta grandeza, quer dizer, existem sóis maiores do que ele. A nossa Terra diante do Sol não é uma bolinha de gude diante de uma bola de basquete. E nós somos o quê? Irmão, mas eu tenho ministério. Eu tenho. Ai, não toque que eu sou do ungido. Misericórdia.
Deus, nós não somos nada. E por mais que você adquira conhecimento, esse conhecimento diante de Deus, nada. Tudo que eu estou dizendo sobre ele é apenas uma fagulha. É apenas algo tão minúsculo que não tem como comparar a ele. Como que eu vou defender ele? Ele precisa de defesa? Por que eu vou me preocupar se o ateu está dizendo que ele não existe? Deixa ele pensar. Deixa naquele juízo do grande dia. Quando passar no cachorro. Eu vou estar no palco, você vai estar na plateia. Sabor de mel. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia. Deus tem misericórdia. Às vezes a sua oração consegue fazer coisas maiores do que a sua palavra. Deus, ele faz acontecer coisas. Como por exemplo, e isso é um fato que a história conta, que um ateu, um cientista ateu, ele escreveu vários e diversos livros falando que Deus não existia. O câncer tomou conta dele. Ele foi levado para a cama, a família abandonou, deixado de lado. Aí alguém chama o pastor para fazer uma oração por ele. E os irmãos da igreja: o senhor vai lá orar pelo ateu? Deixa eu morrer, está com câncer. O pastor falou: não, eu vou lá. E vai lá orar pelo homem. Até porque não podemos se igualar, né? Quando ele chega lá, ele olha para o homem, e o homem sabe que ele é o pastor, e fala: o senhor sabe que eu não acredito em Deus, né? Ele falou: sei. Por que o senhor veio? Porque eu queria entender. Se o senhor não crê nele, sabe que ele não existe, por que perdeu todo o tempo da sua vida escrevendo contra ele? Aquele filme Deus Não Está Morto, na interrogação, o cara que fala que não acredita, ele fica batendo o tempo todo, né? É quando o rapaz consegue interrogar ele: por que você odeia Deus? Ele dá um grito, né? Porque ele tirou tudo que eu tinha. Mas vocês que não acreditam, como que ele tirou, né? Aí que tirou se não existe, né? Então, existe a revolta que cada um tem, né? E muitas vezes por não conhecê-lo. Porque, infelizmente, a realidade é: a religião estraga a visão que temos de Deus. Às vezes parece que precisa fazer tantas coisas para chegar diante dele. Precisa estar assim, precisa estar desse jeito, daquele outro jeito. E é a primeira coisa que eles atacam. E aonde ele está? Em todo lugar, em todo momento. E em todo momento você vai ter um encontro com ele. Agora, ele está junto de você, está dentro de você, está com você, sabe o que você pensa, sabe como você está. Às vezes pensa que vai pecar escondendo dos irmãos. Idiota. Porque o pecado faz isso. Mas ele está em todo lugar. E muitas vezes só esperando você falar. Só você dar um toque. Só falar algo. E ele é capaz de fazer coisas extraordinárias, sim ou não? E você sabe, já ouviram muitos testemunhos disso, de pessoas que não acreditavam, mas tiveram um encontro com ele. Não é? Privilégio aquele como Saulo encontrar com ele pessoalmente, caído do cavalo, só Deus sabe se tinha cavalo. Ele não estava no cavalo, para a palavra, né? E aí? Mas teve um encontro com ele, teve uma visão, ouviu ele falar. Olha que privilégio! Mas hoje a gente crê sem ouvir. Quando Jesus chega para Tomé e fala: Tomé, toca aqui. Tomé, toca aqui do lado, onde entrou a lança. Tomé não se aguenta, cai de joelho e acredita que está vendo pessoalmente. Ele olha para Tomé e diz: Tomé, creste porque viu? Bem-aventurados são aqueles que não viram e crerão. Está falando de quem? De vocês. Ele sabia que em 2019, dia 12 de agosto, eles estariam aqui. Porque ele é dono do tempo. Ele já estava vendo vocês. E é tão glorioso que lá no jardim do Getsemane, quando ele entra na maior situação difícil, sabendo que vai morrer, e a vida é tão valiosa, até para ele, que se tornou homem, tão valiosa, que os anjos chegaram e podiam dizer: Senhor,
Lembra? Lembra do Marcelo? Lembra da Maria? Lembra do José? Lembra? Lá no Instituto, de 2019. Ele tinha essa visão? Tinha. Ele estava com o Espírito Santo com ele. A visão era extraordinária. Aí ele podia dizer: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu vou morrer por eles. Mesmo não valendo nada. Mesmo ele querendo pecar depois. Mesmo querendo me abandonar. Pô, tá vendo tão bem. Ou seja, tudo ele sabe, tudo está nele, tudo está por ele, e você está nele. Então, não perca tempo com religião. Não perca tempo com dogmas. Perca tempo, ou melhor dizendo, ganhe tempo com ele. Intimidade com ele. O que Jesus fez no passado foi quebrar a religiosidade e colocar 12 pessoas ao lado dele, fora de tudo quanto era religioso. Mesmo depois, quando ele parte, as pessoas querem voltar para a religiosidade. Pare! É bom nós estarmos em uma igreja em comunhão, mas a partir do momento que a religião começa a bloquear e dizer: olha, isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui não deve, isso aqui deixa de dizer, tal, começa a costurar o véu que foi rasgado, que o véu foi rasgado, não foi? Sim. Porque antes, para falar com ele, você tinha que chegar primeiro no sacerdote. Ele ia interceder por você. E havia uma cortina gigante, grossa, que impedia de você se aproximar. Nós não podíamos fazê-lo. Mas lá na cruz do Calvário isso foi rasgado, dando a liberdade de eu e você poder se aproximar dele. Porque já está aqui. E tem gente costurando de volta, porque acha melhor. Vocês estarem dependentes de mim é melhor. Porque o que eu falo para vocês vai ser regra. E vocês só vão poder chegar diante de Deus por minha causa. Então estão tomando o lugar de Cristo. Por isso eu falo, cuidado, volte-se para a palavra, estude a palavra, para que a gente possa entender realmente quem é esse Deus e como estamos a servi-lo. Mas vamos lá. Opa, aqui. Vamos começar com o ovo? Dá para ver que é um ovo? Dá? O ovo, uma coisa bem simples. Uma das tecnologias mais avançadas que existe do reino animal. Ou vocês acham que dar à luz a filhos é a mais moderna? Olha a galinha, ela só bota o ovo. Depois ela choca tudo fora. Vai que sossego, já nasce já tranquilinho, piano, sem dor de cabeça, não é? É igual os filhos que nascem depois. O ovo, como ele é formado? Casca, gema. Aqui tem uma clara, tá? Ah, é? Tá meio escurinha, mas tem uma clara. Peraí, eu vou te ajudar. Olha. Mas tem. É que ela é translúcida, ó. Na eternidade. Acontece que a clara é a casca? Não. Não, né? A casca é a gema? Não. A gema é a clara? Não. Mas a gema é do ovo? Sim. A casca é do ovo? Sim. A clara é do ovo? Sim. Olha que simples a Trindade. Olha que simples. Então vamos lá. Fácil. O Pai é Deus. Jesus é Deus. O Espírito Santo é Deus. O Pai é o Filho. Se falar que é, não me convide para comer omelete na sua casa. Porque se faz confusão da casca com a gema, não é? Ou seja, o Pai é o Pai. O Filho é o Filho. Ou seja, o Pai, ele não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Filho. Mas os três são Deus. Cada um tem a sua característica. Pense assim, se você um dia chegasse a encontrar os três, e a gente viu isso lá em Apocalipse.
Os três sentados num trono só, e cada um com a sua característica. Você vai olhar, parece gêmeos. Trigêmeos. Mas só que cada um tem a sua função, cada um tem o seu trabalho. Um exemplo disso, quem criou tudo? Quem criou tudo? Quem criou? Esquece isso aqui agora. Quem criou tudo? Esquece Deus, nós estamos separando a Trindade agora. Quem criou tudo? Quem criou tudo? Senta a luz para nós, por favor. João disse foi ele. As duas? Vamos lá para João. João, capítulo 1. Vamos lá. Vamos começar do verso 1. Para não ter dúvidas. João capítulo 1. No princípio, lembra que o Gênesis começa assim? No princípio criou Deus os céus e a terra. João, como ele já tem mais intimidade com Deus, ele vai mais além. Olha só, no princípio, antes de criar os céus e a terra, era o Ó, no princípio era o e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Então vamos lá. Quem é o verbo? Deus. Se tiver dúvida, vamos lá no verso 14. Quem é o verbo? Leia para mim. O verbo se fez carne. Quem é que se fez carne? Jesus. Então vamos perguntar de novo lá no verso 1. O princípio era o verbo. Quem era o verbo? Jesus. Jesus era o verbo, ok? Ok, o filho. Vamos organizar, a gente vai falar Jesus ou filho? Jesus. E o verbo estava com Deus. Está vendo que o verbo, ele separou dos outros dois que sobraram. Sim. Quem é esse Deus agora? E o Pai. Não é o que sobrou? Sim. Nós estamos tirando um. E João está colocando um, mas ainda sobrou um Deus. Para mostrar que foi Que é o Pai e o Espírito Santo. Se vocês tiverem dúvidas, peraí. João, 1 João, capítulo 5. Primeira carta de João, capítulo 5. Nossa, tá tão longe, João. E o verso de número 7 diz assim: Aí também não, né? porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Acabou. Ou seja, Jesus é a palavra. Ou seja, a Trindade está implícita na palavra, mas só que dentro da Bíblia não existe a palavra Trindade. 1 João, capítulo 5, verso 7. Ou seja, os três são um. Então vamos voltar lá para o Evangelho de João, capítulo 1. 1 João 5, 7. 5, 7. Primeira carta de João, 5, 7. Já está lá perto do Apocalipse. 5, 7. O Espírito é o testemunho. A outra. Está faltando o verso na sua Bíblia? Capítulo 7. O Espírito é o que dá testemunho, depois o Espírito. Antes, então, 6, irmão. 6, então. Seis. São do novo mundo. É o 6, acho que tá junto, então. Este é aquele que veio pela água e pelo sangue. Está faltando o verso. Por Tá quê? faltando? Porque eles pegaram. Tá igual? Por quê? Porque assim, isso é uma questão da compilação. O que houve? Os primeiros manuscritos que foram encontrados não encontravam esse verso 7. Então a Bíblia, acho que é do Vaticano, ela ficou tratada como somente esses versos. Só que depois foram encontrados outros manuscritos, 3 ou 4, do Evangelho de João, que já continham esses versos. Mesmo estando separados, tipo, encontraram um aqui no mar Mediterrâneo, outros já na Ásia, manuscritos antigos que já tinham esses versos. Só que eles resolveram não colocar.
Só que depois de Lutero, quando começa a codificação, eles falam, não, se está escrito em vários lugares separadamente, é porque ele existia. Possivelmente não apareceu na primeira cópia. Ou melhor dizendo, na primeira cópia que foi feita, alguém pulou ou se perdeu nesse tempo. Então resolveram colocar. Então a partir desse momento, o verso 7 foi agregado. Então para as Bíblias mais protestantistas, entra esses versos. Se você pegar, acho que talvez tenha alguma marcação nessa parte aí, falando alguma referência. Também não tem? Então deixaram, qual é a tradução? Minha é João Ferreira de Almeida por Hernandes Dias Lopes. É porque já são outras traduções. Então eu falo assim, existem essas modificações que ocorrem, tá? Mas no original, o que alguns colocam justamente, no original, de 1 João tinha esse verso. É que quem sabe quando foi feita a cópia, justamente porque ela se dissolvia, perderam e acharam que não tinha. Só que depois as outras cópias tinham. Deu para entender? Tranquilo? Então vamos lá. Volta lá para o capítulo 1. E os testemunhos de Jeová gostam dessa Bíblia. Porque a deles, a do Novo Mundo, já não tem esses versos. E aqui quando fala sobre Deus, é Deus minúsculo. Eles modificam para poder defender a tese deles. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. E o verbo era Deus. Então ele estava com Deus e ele também era Deus. Então vamos lá. Verso 2 do Evangelho de João, capítulo 1. Ele estava no princípio com Deus. Então vamos lá. E João está colocando. Jesus está aqui e os dois estão aqui. O Pai e o Espírito Santo. Beleza. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito Ele está se referindo a quem? Jesus. A quem? Jesus. Concordam com isso? Sim. Porque ele está se referindo ao verbo. Quem é que fez tudo? Jesus. Quem que criou tudo? Jesus. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Quem mandou ele fazer? Quem foi? E aí ele diz assim, façamos. Mas quem é que deu vida a tudo? Jesus. Jesus, porque ele é o verbo. Haja luz. É o verbo. Então quem colocou vida em tudo? Jesus. O verbo. Quem criou tudo? Jesus. O Pai, até agora, não fez nada. De boa na tua mão. Só que acontece que, pelo que a gente percebe, ele será o juiz. Que hoje o Jesus é o nosso e ele defende a nossa causa. E ele defende a nossa causa diante do juiz. E como alguns colocam, ele está de braços abertos diante do Pai, dizendo, calma, Pai. Ele vai vencer. Ele vai vencer. Porque ele, como juiz, o salário do pecado é a morte. A morte tem que acontecer. Mas Jesus ainda está na frente. Aí Jesus diz lá na frente, depois, viu? Mas vai mudar depois a situação. Eu não vou mais ser advogado. Eu vou me tornar juiz, porque o Pai assim o quer. E ele vai julgar. E o pai falou, é seu, então vai lá, cuida, vai. Se vira. Você que se vira. Resolva. Você fez? Ele vai resolver. Porque o Pai nunca foi visto por alguém. Pastor, Olha o verso 18. os mundos antigamente não foram feitos pelo verbo. Sim, tudo. Tudo foi feito pelo verbo. Só que a gente sabe que a Trindade estava presente. Mas quem realmente pôs a mão na massa? O verbo. O meu ele referencia. Quem fez o homem do barrinho lá? O verbo. Hã? Esquece. Vai. Quem que perguntou? Não, eu falei. O meu ele referencia em Mateus, o do verso 7, que fala que eu vos enviarei parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, e este dará testemunho de mim. Que é referenciando Mateus quanto? Mateus 15, 26. Mateus 15, 26. Referência à Trindade. Tem a igreja Voz da Verdade, eles não creem na Trindade. Eles creem só em Jesus. É João. É João? João
15 e 26. É João 15, 26. Diz assim. É? É que a hora está boa. João, Evangelho de João, capítulo 15, verso 26. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Então quer dizer que existem 3. Concordam? Está escrito aí? E tem gente que acredita que é um só. É o Consolador. Só é Jesus. Da parte do Pai. Aí eu pergunto, quando Jesus foi batizado nas águas, e ele foi levantado das águas, pousou sobre ele e houve uma voz do céu, como um trovão, dizendo: eis aí o meu filho amado, em quem compraz a minha alma. Quem foi que falou? Quem foi que pousou? Se só tem um. O Ministério Voz da Verdade ainda continuam sendo unicistas ou eles mudaram? Continua. A Josinha estava falando que disse que eles Mudaram? Segundo uma entrevista dele numa rádio, eles tinham voltado atrás em relação a isso. Eu ouvi dizer que eles... É porque estavam perdendo o Se gancho. diz quando você afirma uma coisa e depois volta atrás? Não tem como fugir da palavra, não é? É porque eu vi quer dizer, eu vi uma vez no YouTube ele falando que eles são unicistas. Não é? Agora, se eles mudaram, aí já não sei. Eu vi essa mensagem. Vamos fazer uma pesquisa para ver. Tá bem? Cada um com a sua religião. Cada um com o seu, né? Vambora. Vamos lá. Verso de número 18 do capítulo 1 de João. Deus nunca foi visto por ninguém. Ninguém nunca viu. João o quê? João capítulo 1, verso 18. João mesmo. Evangelho de João. Deus nunca foi visto por alguém, ou por ninguém nunca viu ele. Esse é um dos privilégios que a igreja vai ter, de vê-lo pessoalmente, o Pai. Todo Jeová que aparece lá no começo Até Adão e Jesus. é Jesus. Tudo Então foi Adão se Jesus. escondeu de Jesus. Moisés viu Jesus. Não é? Isso é tão verdade que lá no Monte da Transfiguração desce 2, Moisés e Elias. Porque Elias também viu Jesus, só que como ele se apresentava na teofania, que é a presença de Deus na terra. Jesus tinha o rosto que ele tinha quando ele nasceu? Não, ele se apresentava numa forma corpórea, que só Deus sabe como era, só Moisés e Elias que podem dizer como ele era, não é? E se apresentava diante deles. Só que depois ele se faz carne. E aí quando ele nasce, ele não nasce com a cara de quando ele apareceu lá no Antigo Testamento. Ele nasce justamente da genética de quem? Não. O José não tem nada a ver com a história. Pega a feição. Da Maria. É filho de criação, mas pega. A tal ponto que Jesus, vocês vão ver isso no Evangelho, depois eu vou mostrar isso para vocês em Cristologia. Jesus é chamado de filho da prostituição. Sabiam disso? Jesus foi chamado de filho da prostituição, porque eles sabiam que Jesus não nasceu de José. Eles acreditavam que Maria tinha aprontado lá para o lado da casa de Isabel. Quando voltou grávida. Então não era de José, mas José aceitou como dele e falou que era dele. E do lado de pé junto é meu. Porque o anjo mandou ele falar: você vai cuidar como se fosse eu. E aí deles não era. Mas as pessoas sabiam. E vamos falar a verdade, a cara de Jesus não tinha nada a ver com José. Era só Maria. Mas pelo menos ela trabalhou igual o pai dele, né? Na mesma função. E aí, é essa a diferença que vai acontecer. Por isso que Jesus se apresenta lá no monte para os dois. Porque eles conheceram Jesus, no caso a palavra, lá atrás, diferente. Só que agora eles veem Jesus como realmente ele é em corpo, em forma física.
Para que isso acontecesse, pode ver que ele demonstra a sua glória, para que Moisés e Elias percebam que é ele, e lembrem do que aconteceu no passado. Por quê? São duas testemunhas, não das duas testemunhas, pelo amor de Deus. São as duas testemunhas que vão voltar para o seio de Abraão, porque Jesus logo vai chegar lá. E quando ele chegar, ele quer ser apresentado. E vai deixar isso por conta de Moisés e Elias. Quando ele chegou após a crucificação, quando ele chega lá, aí Moisés e Elias falam: ei, a promessa chegou. Aquilo que eu escrevi lá em Deuteronômio, falando do Messias, ele chegou. Então essa foi a manifestação. Só não apresentou o ladrão. Não, o ladrão não. O ladrão deixa porque ele ficou esperando na porta do paraíso. Verdade. Ele não foi para o seio de Abraão. E Jesus fez uma promessa para ele: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então ele já chegou primeiro na porta do paraíso. O primeiro A porta está fechada. Vai com senha até hoje. Eu fico, imagine, ele chegou lá esperando, E chegou no horário. e o anjo do lado, porque não podia abrir o portão, né? Porque o paraíso ainda estava fechado. Viu? O que foi? Né? Daí o anjo falou: eu nem sei o que você está fazendo aqui, rapaz. Por quê? Ninguém chegou. As últimas notícias que eu tenho é que ele chegou no seio de Abraão. Agora, o que você está fazendo aqui? Eu não sei. Daí eu podia dizer, mas ele falou que eu ia entrar junto com ele no paraíso. Ah, agora está tudo explicado. Porque quando ele manda, ele faz. Então espera aí, filho. A hora que ele chegar, a gente vai. De repente, a Bíblia diz lá em Efésios, ele levou cativo pegou todo mundo que estava no seio de Abraão. Estão chegando, olha, tem um anjo na porta, e está lá o ladrão da cruz. Imagina, né? Encabulado, os portões se abrem, aí Jesus pode abraçar, porque Jesus estava vindo na frente, né? Jesus, eu falei para você que hoje Deus estaria comigo no paraíso? Não, entra, faz parte de você. Foi o primeiro a inaugurar sem passar pelo seio de Abraão. Sabe o que vejo isso tão maravilhoso? Que representa eu e você. E não vamos passar pelo seio de Abraão, já vamos entrar direto no paraíso. Mesmo sendo ladrão. Mas arrependido. Oh, glória. Mas vamos lá. Por favor, me leve a mão. Ai, o pastor falou que eu posso ser ladrão, que eu vou entrar no paraíso. Vai nessa. Força das minhas palavras, né? Eu sou responsável pelo que fala, então você entende. Doutrina de Deus, que é justamente a questão que a gente está falando sobre a questão teológica. Aí fala justamente da questão do Elohim e do... Cadê o Yahvé? Não está aí, está lá no outro, espera aí. É uma tentativa de definir o Deus Trino, ok? Que a gente já viu. A existência de Deus. Isso aqui eu vou mandar tudo para vocês. Por favor, leiam. Tá? Sim. Estudem, porque não dá tempo de detalharmos tudo. Salmo 90, verso 2. Leiam lá para nós, por favor. Salmo 90, verso 2, e outro, por favor, ache para mim, Salmo 14, verso 1. Pode ler. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Salmo 14, verso 1. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Quem que é tolo? Não é Deus. Né? Então não chame mais de à toa É Deus. ou de ateu. Chame de tolo. Meu Deus. A existência de Deus, ou seja, através da natureza, a gente vai. Isso ele coloca justamente a questão do salmo, tá? Pela razão, se a gente usar o raciocínio, usar a lógica, como diz Albert Einstein, é impossível você não crer em um Deus. Porque se você seguir a lógica do universo, tudo tem uma ligação, nada foge do controle. Um exemplo, o mar,
Ele chega até onde Deus manda. Ele não ultrapassa. Não é? Todas as coisas, você está vivo hoje. O teu rim, teu fígado, teu pulmão, coração, tudo funciona sem você controlar. Até o cérebro. Até o cérebro, tudo tem você. Tem o controle. Alguns, né? Ou seja, meu pai tem misericórdia. Então, tudo pela lógica, a gente percebe que realmente existe Deus. Deixa eu só dar um pulo lá para frente. A natureza de Deus. Segundo Westminster, ele diz o seguinte: Deus é espírito, infinito, eterno, imutável, em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Não se pode compreender Deus. Poderia o finito homem compreender o infinito Deus? Isso é impossível. Não tem como. E por mais que você chegue ao corpo glorioso, também continuará sendo impossível. Por quê? Porque Ele é o Eterno. Nós saberemos muitas coisas. Quem sabe as outras gerações passadas, aquelas outras Bíblias que a gente não pegou. Mas teremos esse conhecimento. Mas o maior conhecimento, a maior característica dele, ainda é dele. Ok? Natureza, os nomes de Deus. Aí aparece Elohim e aí Jeová. Tá? Nessa versão para nós aí. Tá? O que quer dizer Jeová? Quer dizer, tem origem do verbo ser. Inclui os três tempos, passado, presente e futuro. Ele que era, que há de ser, o eterno, em outras palavras. Quem é esse que era? Estava com ele. Depois ficou com ele. E ele era também. Quem é? Por isso ele é o Jeová. Ok? Outros nomes de Deus que aparecem. Jeová Rafa. O Senhor, ele cura ele. Cura mesmo? É tão glorioso, eu fico pensando imaginando aquela passagem do cego sentado na porta do templo. E os discípulos chegaram, Pedrão ficou de zóio no cego, e Jesus parou e ficou olhando para o cego. Aí eu fico imaginando Pedro olhando para o cego, olhando para Jesus, olhando, Senhor, quem pecou? Essa pergunta que se faça. Foi ele ou os pais dele para querer nascer desse jeito? Isso é bullying. Não é? Quem que pecou? E o Senhor disse o quê? Ninguém pecou. Ele nasceu assim para que se manifestasse nele a glória de Deus. Às vezes, irmão, não questione. Só pense. Todas as coisas acontecem para a glória de Deus. Às vezes o problema, a luta, a enfermidade, a dificuldade que você passa é para a glória de Deus. Porque quando Ele fizer um milagre, vai dizer que você não vai glorificar. Amém. Amém? Aí, o cego está lá, tranquilão, esperando receber algum dinheiro. Aí Jesus vai, cospe no chão, faz barro. Ou ele cospe na mão, ele pega a terra e cospe na mão, né? Não lembro agora a passagem. Ele faz o lodo. Juntou a terrinha, catou o cego e... Por quê? Agora tem uns pastores por aí que já está se achando Deus. Bebe água e gosta da boca do outro. A santidade dele passa pro camarada. E aquele que tira o demônio com beijo? Oh, Jesus. É verdade, tem que beijar as pessoas na boca para poder tirar o demônio. Só Deus na causa. Beijando a irmã assim, bem caliente. Ah, Jesus. Mas vamos lá, volta aqui, rapidinho, a hora está passando. O que acontece? Jesus faz o quê? Lodo, barro. Do que você lembra? Do primeiro homem feito de... Eu acho que faltou um pouco de terra no céu. Aí depois de volta. O que faltava vai se lavar. Ele se lava, ele volta e chega. Por que Jesus podia fazer isso? Porque Ele é o Criador. Ele fez. E Ele faz acontecer.
Deu para entender? Por isso ele utiliza. Jeová Nissi, nossa bandeira. Clamavam por Jeová Nissi quando os inimigos atacavam. Eles clamavam pelo Jeová Nissi, que ele é a nossa bandeira. Jeová Shalom, Senhor da paz. Jeová Rafá, Tsikidenu, Senhor nossa justiça. Jeová Jireh, Jeová Shammah, e assim vai. Atributos dele. Caráter. Nós podemos dizer que são os atributos naturais. Vida. A vida está sempre nele. A vida pertence a ele. Espiritualidade. Ele é espírito. Ele é eterno. Ele é imutável. Por isso o teu jejum não muda ele. O jejum não muda Deus. O jejum muda você. A ideia do jejum é mudar você, não é mudar Deus. Se Deus não quer dar, não adianta fazer jejum. Se você falar, Senhor, faça a tua vontade, Ele não vai dar. Agora, se você insistir e falar, Senhor, é por minha conta, aí acontece igual a Ezequias. Fica mais 15 anos. Mais 15 anos e estraga Israel, estraga a vida dele, estraga a vida do filho e arrebenta com tudo. Aí você assumiu. Senhor, dá amor no coração. Mas ele amadureceu de perder a salvação. Era melhor ter morrido, não é? Do que perder a salvação. Isso é verdade. Igual uma vez, essa é uma história que conta, eu não sei se é verdade, mas eu via desde criança, que uma vez morreu um pastor e tinha um presbítero que cuidava da igreja, era só os dois. O pastor morreu. Mesmo, então. Dizendo de mim mesmo. Falaram. Né? Digo eu, não senhor. Digo eu, não senhor. E morreu, disse que morreu o pastor. Aí o presbítero ficou desesperado, porque falou, mas como que eu vou cuidar da igreja agora? O pastor morreu, não sei o quê. E no velório, no hospital, ele foi lá e o médico falou, ó, já era, não tem mais o que fazer. Ele entrou na sala, pôs a mão e falou, Senhor, pelo amor de Deus, ressuscita o teu servo, porque eu não posso ficar sem ele. E Deus ouviu a oração. E o pastor levantou da cama. Quando o pastor levantou, ele falou assim, Senhor, por que você fez isso? Eu já estava lá. Aonde que eu estava entrando, o anjo falou, olha, o seu companheiro está te chamando de volta. Deus está ouvindo a oração dele, você vai ter que voltar. Você podia ter entrado. Nossa. Já imaginou? Ai, irmão, eu mancava do carro. O pastor levantou a cabine e já estava lá, irmão. Já estava Lá no paraíso já. Vamos lá. Onisciência é o que sabe todas as coisas. Onipotência, onipresença, onissuficiência. Essa é nova, né? Ele é igual a Petrobras, autossuficiente. Ele precisa de alguém? Não. Ele precisa de você? Ele não precisa de ninguém. Mas ele ainda espera cada um de nós. E os atributos morais, que são veracidade, fidelidade, santidade, misericórdia, tudo isso vocês já sabem como ele é. E a Trindade como ele também faz. Amém? Isso aqui tudo eu mando para vocês. Vamos ficar em pé, vamos orar. O senhor vai mandar também? Oi? O versículo que o senhor falou não está tudo aí. Se não tiver, você me fala depois. Vai ter que ler. Vamos orar. Próxima aula, a gente já entra em cristologia. Como realmente é esse trabalhar de Cristo. Dentro da eternidade e depois como homem e depois ele voltando à eternidade. Ok? Oremos a Deus. Querido Deus e eterno Senhor, nós te agradecemos, louvamos o teu nome, pedimos a ti, Senhor, derrama da tua graça, da tua unção, abençoando os teus servos, ajudando em tudo por amor do teu nome, pois confiamos na tua palavra, Senhor. E desde já, Senhor, pedimos, guarda os teus servos em paz, que possam ir em paz e voltar em paz. Por amor do teu nome eu te peço e te agradeço desde agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Deus abençoe, nos leve em paz e até a próxima aula.